Nessa aula, nós faremos a correção das nossas atividades sobre raiz de uma equação do primeiro grau. Mas, professor, o que é raiz de uma equação do primeiro grau? Vamos lá. Se você não assistiu à última aula, a raiz é um valor que nós atribuímos a x e nós vamos verificar se aquela igualdade é verdadeira. Mas por que igualdade? Ora, igualdade porque uma equação envolve uma igualdade do primeiro membro e do segundo membro. Se a igualdade for verdadeira, então nós vamos falar que aquele número é raiz da equação. Se for falsa a igualdade, então aquele número não é raiz da equação. E depois nós temos que descobrir a solução da nossa equação. E a solução nada mais é do que a raiz da nossa equação. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Cláudio. Se você estiver gostando desse curso ou desse vídeo, deixa o teu like e se inscreva no canal, porque isso é muito importante para nós e também para levar esse conteúdo para mais pessoas que estejam interessadas em estudar matemática, não só para o concurso do Censo 2022, mas também para outros concursos públicos. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa resolução. Muito bem, vamos iniciar? Olha só, primeira pergunta, verifique se o número 2 é raiz da seguinte equação. Bora lá, eu tenho uma equação. Por mais que você saiba resolver essa equação, e após resolver a equação e descobrir o valor de x, você já pode me dizer se o 2 é raiz da equação. Só que nós não chegamos ainda nesse ponto. Primeiro, eu estou dando um número para você, supostamente como raiz da equação. E você vai verificar se ele é raiz ou se ele não é raiz, ok? Nas próximas aulas, eu vou começar a mostrar para vocês alguns métodos e formas para vocês resolverem as equações, ok? Bora lá! Então, o que eu tenho que fazer primeiramente para verificar se o número 2 é raiz dessa equação? Primeira coisa, antes de qualquer coisa, por que isso aqui é uma equação? Porque tem igualdade e porque tem valor desconhecido. E é equação do primeiro grau, por quê? Porque o maior expoente da nossa incógnita é 1. Na verdade, eu vou colocar aqui, ó, 3x elevado a 1 mais 10 é igual a 4x elevado a 1 adicionado a 8. É equação porque tem igualdade e valor desconhecido. Esse nosso valor desconhecido é uma incógnita, é uma letra. O maior expoente da nossa letra é 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Ah, se o maior expoente fosse 2, então era uma equação do segundo grau. Que por enquanto nós não chegamos lá ainda. Então, o que eu quero verificar? Eu quero substituir o valor de x por 2. Para quê? Para verificar se o número 2 é raiz da nossa equação. Então, bora lá. Então, eu tenho 4. Vou colocar o 2 aqui. E depois adicionado a 8. Muito bem. Então, eu tenho 3 vezes 2 desse lado, o primeiro membro da equação, e desse lado eu tenho 4 vezes 2. Essa é a minha prioridade. A multiplicação é a prioridade. Eu não posso fazer 2 mais 10. Não posso. Primeiro é 3 vezes 2, que é 6, mais 10, que é igual a 4 vezes 2, que é 8, mais 8. Certo? Agora, vamos resolver. 6 mais 10 é igual a 16, e 8 mais 8 é igual a 16. Veja que essa igualdade é verdadeira. Se a igualdade é verdadeira, significa que o número 2 é raiz da nossa equação. Então, vamos marcar aqui. Tudo bem? Agora, eu tenho uma outra questão aqui. Número 1, letra B. Eu quero saber se o número 2, o mesmo número 2 da letra A, é raiz dessa equação. A equação mudou. Se o 2 é raiz dessa equação, pode ser que ele seja raiz dessa ou não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar. Mais uma vez, por que eu tenho uma equação aqui?
Porque eu tenho um valor desconhecido, que é o x, e eu tenho uma igualdade. Então, eu tenho 5x sobre 3 menos 2. É uma equação do primeiro grau? Sim. O maior expoente do x é 1. Então, é a equação do primeiro grau. O que nós temos que fazer? Eu tenho que substituir o valor de x por 2. E eu tenho que verificar o que está acontecendo. 2 sobre 2 mais 5 é igual a 5 vezes. Vou colocar um vezes aqui agora. Vezes 2, dividido embaixo por 3. Menos 2. Muito bem, presta atenção. 2 dividido por 2 dá 1. Vamos colocar aqui, ó, 1. 1 mais 5. 5 vezes 2 é 10. Então vai ficar 10 sobre 3 menos 2. Certo. Vou partir aqui para esse lado. 1 mais 5 é 6? Sim. Aqui eu tenho que tirar a minha MC, que vai ser 3. 3 por 3 é 1. 1 vezes 10, 10. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 2, 6. Então vai ficar 6 é igual. Quanto que é 10 menos 6? 4. 4 terços. 6 é igual a 4 terços? Não, não é igual. Então o número 2 não é raiz da nossa equação. Ok? Dessa equação específica da letra B. Porque na letra A, o número 2 é raiz, sim, da equação. Vamos lá, vamos dar sequência. Número 2. Agora é o seguinte. Na última aula, eu comecei a resolver algumas equações de forma intuitiva, usando informações que vocês já estudaram sobre a soma de dois números que vai dar zero. Um número multiplicado por ele mesmo vai dar o próprio número. Então, nós utilizamos no passado algumas propriedades, algumas regras. E aqui nós vamos utilizá-las também, de forma intuitiva. Ah, professor, mas eu sei resolver. Beleza, se você já sabe resolver, então resolva. Vai lá, mete a mão na massa e resolva do jeito que você sabe. E que tomara que seja o jeito certo, né? Mas tudo bem. Eu vou resolver de uma outra forma. Eu vou deixar essa resolução na prática mesmo para as próximas aulas, onde eu vou explicar detalhadamente o que nós vamos fazer. Olha só, número 2, letra A. Determine a solução de cada equação sendo o universo os racionais. Então, significa que o x tem que ser um número racional. O universo de valores do x é racional. Ou seja, pode ser natural? Pode. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Pode ser inteiro? Pode. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Pode ser decimal? Pode. 0,5, 0,8, 1,7, menos 1,7, assim por diante. Pode ser uma fração? Pode. 4 terços, 2 quintos, menos 27 terços e assim por diante. Então, vamos lá. Eu tenho um número menos 8 que dá 0. A diferença de dois números dá 0. Quando que a diferença de dois números dá 0? Quando esse número que está aqui é o mesmo desse. Concorda? 8 menos 8 é igual a 0. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o valor de x é igual a 8. Porque 8 menos 8 é igual a 0. Então, nós vamos colocar essa informação aqui. Determine a solução de cada equação. É a mesma pergunta, universo igual aos racionais. Eu tenho letra B, x dividido por 4 é igual a 3. Um número que eu não conheço ainda, dividido por 4 é igual a 3. Bora lá. Qual é o número que quando eu divido por 4 dá 3? É 12? 12 dividido por 4 é 3? Sim. Então, bora lá. Posso colocar aqui, ó. 12 dividido por 4 é igual a 3. É verdade isso aqui? Sim, é verdade. Então, o nosso x é igual a 12. Não é verdade? Bora lá, para a próxima. Estamos resolvendo de forma intuitiva.
Mesma coisa, universos racionais. 6x é igual a menos 18. 6 vezes 6x é 6, vamos lá. 6x é 6 vezes x. 6 vezes qual número que vai dar menos 18? Bora lá. Eu estou procurando um número que multiplicado por 6 que vai dar menos 18. Detalhe, o 6 é positivo. Isso é importante. Por quê? Porque o meu resultado é um número negativo. Concorda? É menos 18. Então, 6 vezes qual número que vai dar menos 18? Primeira coisa, esse meu número que eu estou procurando tem que ser negativo. Concorda? Por quê? Porque o sinal do 6 é positivo. Então, esse cara tem que ser negativo. Os sinais têm que ser diferentes, porque o resultado é negativo. Agora, pensa no número só. 6 vezes qual número que dá 18? 3. 6 vezes 3, 18. Então, o número que nós procuramos é o menos 3. Letra D, mesma coisa. Um número somado com 3 quartos é igual a zero. Lá em cima, na letra A, eu tinha um número menos 8 é igual a zero. Quando que um número menos o outro é zero? Quando eles são iguais, né? 8 menos 8, zero. Aqui é diferente. Eu tenho um número mais 3 quartos. Eu estou adicionando. Então, o que está acontecendo? Eu estou adicionando. Então, esse cara que está aqui, o x, ele tem que ser o oposto de 3 quartos. Porque o 3 quartos ele é um número positivo. Então, nós precisamos colocar, para essa resposta dar zero, eu tenho que colocar menos 3 quartos. Certo? Quando eu somo dois números opostos, isso vai dar zero. É como se eu estivesse devendo 3 quartos e eu tenho 3 quartos. Então, isso vai dar zero. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 3 quartos. Certo? Bora lá. Vamos para a próxima. Finalizando, número 2, letra E. Um número menos 1 quarto é igual a 3 quartos. Pensa comigo. Vamos lá. Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Eu tenho aqui um retângulo e eu estou trabalhando com frações com denominador 4. Então eu vou tentar dividir aqui. Bora lá. Eu vou fazer 3 cortes para a gente ter 4 partes iguais. Eu tenho 4 partes. Por que eu dividi em 4? Porque o meu denominador aqui é 4. Eu tenho um valor menos 1 quarto, certo? Deixa eu pintar aqui, ó. Eu tenho um valor... Opa, não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem. Eu tenho um valor menos 1 quarto. 1 quarto é essa parte que eu pintei. Isso tem que ser igual a 3 quartos. Ou seja, o restante aqui. Parte que eu não pintei. Então, o que está acontecendo aqui? Para essa coisa dar certo, eu tenho que dizer que eu pego um inteiro. Quando eu pego um inteiro e tiro uma parte de 4, significa que eu tenho 3 quartos. É como se eu estivesse pegando o inteiro menos 1 quarto. Isso tem que ser igual a 3 quartos. Se você tirar o MMC aqui, você vai descobrir o quê? Bora lá. O MMC é 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Quanto que isso vai dar? 3 quartos. Certo? Então, quando eu pego um inteiro e tiro 1 quarto, o que eu tenho no resultado? 3 quartos. Certo? Então, esse x aqui, ele pode ser 4 quartos, mas nesse caso aqui, nesse tipo de resposta, nós vamos colocar 1. Porque 4 quartos representa 1 inteiro, que é essa parte toda, o retângulo todo. Certo? Bora lá para o número 2F.
Um número adicionado a 8 é igual a 0. Quando que a soma de dois números dá 0? Isso aqui é meio repetitivo, hein? Que a gente já fez agora há pouco. Quando que a soma de dois números dá 0? Quando eu consigo somar os seus opostos. Se eu tenho 8, como que eu faço para essa soma dar 0? Como que eu faço para essa adição? Eu estou agregando dois números. Eu estou agregando um positivo e eu preciso de um outro número para que essa conta dê 0. Então, tem que ser o oposto de 8, que no caso é o menos 8. Certo? Será que tem mais? Vamos lá? Não, não tem mais. Então, o que nós fizemos aqui? Nós tentamos abrir a nossa mente para situações onde nós podemos resolver usando só o nosso pensamento, usando só a nossa mente. Por quê? Por que isso é importante? Porque quando você começar a resolver as equações de um modo geral, usando a regra, passa de um lado, o que está negativo passa para positivo, o que está positivo passa negativo, o que está dividindo passa multiplicando. Quando você começar a aplicar toda essa regra, o que vai acontecer? Você vai começar a resolver isso de uma forma automática, certo? Então, muitas vezes você não vai querer parar para pensar no que você está fazendo. Você simplesmente quer achar o valor de x, não é verdade? E talvez você se depare com uma situação dessas, onde apenas olhando você consegue resolver, certo? Então, eu estou apenas abrindo a sua mente para algumas possibilidades, mas lógico, na maioria das oportunidades você vai resolver como? Resolvendo a equação. E eu tenho certeza que muitos de vocês resolveram essas equações aqui resolvendo normalmente, não é verdade? Usando as regras de resolução de equações do primeiro grau. Então, nas próximas aulas, nós já vamos iniciar na parte de resoluções de equações propriamente ditas. Eu vou começar a mostrar para vocês como que nós vamos resolver as equações na prática. E lógico, gradualmente nós vamos aumentando o nível dessas equações. Vamos começar pelas mais simples e depois entraremos nas mais complexas. Um abraço e até a próxima!